Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos, de matemática, né? Nós estamos aqui para corrigir a atividade número 1, que é a semana de 15 a 19 de fevereiro. E aí eu vou fazer com vocês essa correção, vou colocando aqui e vocês vão observando como a gente faz a montagem das adições e como a gente faz para somar números que têm vírgula, né? Números que têm casas decimais. Caso ficar alguma dúvida, você comenta aí na correção do vídeo, né? E questiona caso não ficar alguma coisa que não ficou claro, que não ficou bem resolvido para você, tá bom? Bom, então nós vamos começar aqui a fazer essa primeira item A, né? Que é 2,4 mais 3,5. Então eu vou colocar aqui, vou montar a conta conforme a gente precisa. Então a gente sabe que a vírgula ela tem que estar sempre embaixo da vírgula, certo? Deixei um espacinho a mais aqui para você ver que eu estou alinhando cada casa com cada vírgula. Depois que você montou a conta vírgula embaixo de vírgula bonitinho, basta você realizar a soma, né? Então deixa eu colocar um tracinho aqui para a gente efetuar a nossa adição. Pronto. Então a gente sabe ali que somando os décimos, né? 4 com 5 dá 9 e 2 com 3 dá 5. Então vamos colocar o resultado aqui da nossa adição. Então repara lá, 4 com 5 dá 9, 2 com 3 dá 5, e aí a vírgula cai embaixo da própria vírgula. Tudo bem? Então agora nós vamos fazer o item B. O item B, repare que ele só tem o 7, não tem casa decimal. O que eu faço quando não tem casa decimal? Eu preciso completar esse 7 com uma casa decimal para ficar igual ao 3,5, que tem também uma casa decimal. Então repara que o 7, na verdade, ele fica como 7,0. Tudo bem? Sempre que tiver faltando uma casa, você completa com um zero depois desse número, depois da vírgula. E aí basta somar depois que você fez, então. Você efetua a soma, né? Esqueci o sinalzinho de mais aqui. Vamos colocar, né? Prontinho. Agora a gente soma os décimos, né? 0 com 5 dá 5 e 7 com 3 dá 10. Então, como é que vai ficar o nosso resultado aí? Vamos colocar aqui no resultado, né? 5 fica aqui e o 10 fica depois da vírgula. Então, vírgula embaixo de vírgula, bonitinho. Fechamos o item B. Vamos para o item C? No item C você tem 3,3 mais 0,77. Repare que você tem duas casas decimais no 77 aqui e uma casa decimal só no 3,3. Temos que completar então o 3,3 com mais um zero. Vamos fazer. Repare então que para a gente ter a mesma quantidade de casas decimais, a gente precisa fazer o quê? Completar com um zerinho. Então já temos aqui o item C. Agora a gente vai fazer a soma. Somando então, o resultado que a gente vai ter vai ser 7 mais 0 dá 7, 3 mais 7 dá 10, sobe 1, 1 com 3, 4. E aí a gente tem cada coisa em seu lugar, vírgula embaixo de vírgula, casas embaixo de casas, direitinho, 4,07. Beleza? Vamos para o item D de dado.
Oi, pessoal, tudo bem? Retornando aqui, eu já fiz aqui com vocês a montagem do item D e do item E. Repare que no item D você tinha 6,6 e a gente completou com zero para ficar 6,60. Por quê? Porque aqui só tinha uma casa decimal, enquanto no outro 0,66 tinha duas casas. Agora, então, a gente já tem a mesma quantidade de casas, já alinhamos os números um abaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula, e efetuamos a conta. 0 mais 6, 6. 6 mais 6, 12. Fica o 2, sobe 1. 1 com mais 6, 7. Agora, repare no item D, no item E, perdão. No item E você tem 3,98 mais 0,02. As casas decimais já estão iguais nesse caso, já tem a mesma quantidade de casas decimais. Basta você alinhar os números um abaixo do outro e realizar a soma. Então vamos lá. 8 com 2, 10, sobe 1. 1 com mais 9, 10 também, fica o 0, sobe 1. E 1 que subiu com mais 3 dá 4. Então, 4,00. Então, está realizado aí a nossa atividade no item A, B, C, D e E de adição. Espero que tenham compreendido. Se tiverem dúvidas dessa parte, por favor, encaminhem as dúvidas abaixo no vídeo de correção, ok? Um abraço, até já. Oi, pessoal. Agora a gente está começando a atividade número 2, que é a atividade de subtração. O que é subtração mesmo? É a conta de menos, né? Toda vez que você vê a palavra subtração, a palavra diferença, tudo isso tem a ver com conta de menos. Então, a gente vai tirar o número menor do número maior, certo? Então, aqui a gente vai observar, no item A, já está montada a conta aqui, ó. Vou pegar um sinalizador aqui para mostrar, 24,1 menos 3,7. Então, repare que o 1 que está aqui em cima, não dá para você tirar 7 dele. Então, a gente precisa emprestar do próximo aqui, né? Fazer uma transformação de ordem. O 4 passa 1 para lá e aqui ficaria com 11. 11 tira 7, temos 4 ali no resultado, né? Vou colocar aqui já. Então, aqui ficaria 4. Lembra que a vírgula tem que sempre cair embaixo da vírgula, certo? Aqui não tem mais 4, né? Ele emprestou 1, ficou com 3, certo? Aí 3 tira 3 dá 0. E o 2 não tem ninguém para tirar, cai o 2. Ou seja, o resultado que a gente tem é 20,4. Vamos ver agora a segunda conta aqui. Repare que nós tínhamos no item B 33 menos 3,3. Repare que um tem casa decimal, o outro não tem. Então a gente precisa completar quem não tem com uma casa decimal, para ficar tudo igual. Uma casa para cada um. Então a gente completou aqui ó, com 0, ficou 33,0 menos 3,3. E aí a gente vai realizar a subtração. Então o 3 vai emprestar 1 para cá, ficaria com 10. 10 tira 3, daria 7. Né? Então vamos colocar aqui já no resultado. O número 7 está aqui. Ó. A vírgula cai embaixo de vírgula. E aí a gente tem aqui que 2, porque não tem mais 3, né? Emprestou, ficou com 2. 2 dá para tirar 3? Não dá. Então vai emprestar do vizinho. O vizinho vai ficar com 2 e vai emprestar para lá. E aí a gente ficou com 12. 12 tira 3, sobra 9. E agora os 2 que sobraram, né, do empréstimo descem para o resultado, ou seja, o resultado dessa conta, 29,7. Tudo bem? Vamos para o item C. O item C a gente tem um monte de empréstimos aqui para realizar também, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente vai emprestar do 8, o 8 vai emprestando até chegar lá na última ordem, que precisa ter 10. Então vamos lá. O 8 vai ficar com 7 e ele vai emprestando. Aqui fica com 10, depois aqui fica com 9, depois aqui fica com 9 e a última vai ficar com 10. Então, como é que vai ficar aqui? 10 tira 1, resta 9. Então, lá no resultado, nós já temos 9 aqui na última ordem. 9 tira 2, resta 7. Aqui também ficamos com 9. 9 tira 6, desculpa, tira 3, 6. A vírgula cai embaixo de vírgula.
E aí, o 7 tira 5, 2. E o 1, finalmente. Então, chegamos no resultado final, 12,679. Vamos lá, pessoal? Então, nós seguimos para o item D e item E. Nós vamos fazer agora as continhas que já estão armadas ali, né? 36,33 menos 18,5. Lembra que o 5 aqui só tem uma casa decimal, então a gente completou com 0 para ficar 50. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, e somar os décimos, né? Então vamos colocar aqui. O 3 cai aqui no final, 3 mais 0 continua 3, certo? Depois nós temos 8. 13 tira 5, 8, certo? Por que ficou 13? Porque emprestou aqui do 6, aqui do lado, ok? Agora ficamos com 5 para tirar 8. Não dá, né, para você tirar 8 se você só tem 5. Então, o que você precisa fazer? Você precisa emprestar aqui do 3. E aí nós ficaremos com 15. 15 tira 8 dá 7. E por último, nós tínhamos 2 aqui, porque 1 já foi emprestado. 2 tira 1, 1. Então, o resultado dessa conta, 17,83. E, finalmente, nós chegamos aqui na última conta, que é o item E. Repare que ele também tem só 2 casas depois da vírgula, olha aqui o 99. E o outro tem 3 casas depois da vírgula, 099. Então, a gente completa, depois do 9 aqui, né, do último 9, você completa com 0. E aí, vamos fazer a subtração. Então, repara comigo que 0 não dá para tirar 9, eu vou emprestar do meu vizinho ali, que vai ficar com 8. E aí, ficaremos com 10 menos 9, que dá 1. Aí, eu fiquei com 8 para tirar 9. 8 também não dá para tirar 9 aqui nesse caso. Então, eu vou emprestar aqui do outro vizinho, que também vai ficar com 8, e aqui vai passar a ter 18. 18 tira 9, 9. Agora, vamos lá para a terceira casa. Aqui tem 8. 8 dá para tirar 0. Se você tirar 0, vai continuar com 8, certo? Então, a gente coloca o 8 aqui no lugar dele. A vírgula cai no lugar da vírgula, né? Você não vai modificar o lugar dela, ela já está no lugar dela. E aí, o que a gente vai fazer? Subtrair o 6 menos 1, que dá 5. Deixa eu ajeitar aqui agora. Prontinho. Temos o item E. Então, finalizamos aí o nosso exercício número 2, que são as subtrações. Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre esse processo, sobre os empréstimos, as transformações, deixe seu comentário para a gente tentar resolver esse problema aí, ok? Bom, agora a gente vai partir para o exercício número 3 aí da semana 1, que são os exercícios de multiplicação com vírgula, né, com casas decimais. Então, pessoal, observa que a montagem da conta, você vai fazer ela sem a vírgula. Por exemplo, esse item A, 5 vezes 4,7. Você pegou o 4,7, tirou a vírgula dele, ó, fez sem a vírgula a montagem da conta. Então, para todos eles, eu tirei a vírgula e fiz sem a vírgula a montagem das multiplicações. E aí eu vou fazer as multiplicações e só lá no final da conta que eu vou me lembrar que eu tenho que colocar a vírgula, certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o resultado dessa primeira multiplicação. Então, a gente tem que fazer unidade vezes unidade e unidade vezes dezena. Logo, a gente fica com 35, 7 vezes 5, 35, sobe 3. E aí depois, o 3 que subiu, você vai somar com a multiplicação 5 vezes 4, que dá 20. 20 com mais 3, 23. Então, você chegou nessa solução do exercício, certo? E aí, você vai lembrar da vírgula agora, no final, no resultado final desse exercício. Então, repara aqui comigo que a gente tem uma casa decimal, que é 4,7. O 7 que está depois do 4, ele é uma casa decimal. Então, no resultado dessa conta, a gente também precisa ter somente uma casa decimal. Por isso, o nosso resultado vai ser 23,5. Ok?
Mesma coisa para o item B. O item B, você vai observar que você tem duas casas decimais aqui, ó, o 8 e o 5. Então, para a gente resolver esse item B, você tem que fazer a multiplicação da mesma forma, sem a vírgula, para depois, só no final da conta, você lembrar que a gente precisa colocar, né, a vírgula a partir de duas casas decimais. Então, vamos lá. 6 vezes 5 dá 30, né? Fica o 0 e sobe 3. 6 vezes 8 dá 48, com mais 3 que subiram dá 51. Então, sobem 5. E aí, 6 vezes 3, 18, 18 com mais 5, 23. Então, a gente chegou nesse resultado para essa conta. Agora, repare que a gente tem duas casas decimais. Por quê? Por que duas? Porque a gente sabe que aqui na nossa conta original, o 8 e o 5 são duas casas decimais. Então, no nosso resultado também precisa ter duas casas decimais. Ok? Então, nosso resultado final é R$ 23,10, né? Se estivéssemos falando de dinheiro. Se não, 23,10. Ok? Agora a gente vai para o terceiro item aí. Pessoal, agora partimos para o item C, né, que é essa continha aqui, 3,7 vezes 8,5. Repare que eu montei ela aqui sem as vírgulas novamente, né, 37 vezes 85. E aí agora a gente vai fazer a multiplicação. Unidade por unidade, unidade por dezena. É a primeira linha, né? A primeira linha se trata somente da unidade. Então eu vou colocar aqui, olha lá, 7 vezes 5 dá 35, fica o 5, sobe 3. E aí depois, 5 vezes 3 dá 15, com mais 3 que subiram, dá 18. Então, o primeiro resultado está aqui, ó, 185. Certo? Essa é a primeira linha, a linha da unidade. Lembra que agora a gente tem que fazer a linha da dezena. E na linha da dezena tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Dezena sempre vai começar embaixo de dezena. Então, embaixo da unidade tem que pôr o zero. Não esqueça desse zero, porque ele vai prejudicar o resultado da sua conta. Ou você põe o zero, ou você põe o sinal de mais, como alguns aprenderam lá quando estavam começando a estudar. Agora, a gente vai fazer 8 vezes 7 e 8 vezes 3. Então, a tabuada do 8 agora, né? Pega lá sua tabuada do 8 e veja, 8 vezes 7 dá quanto? Dá 56. Fica o 6 e sobe 5, certo? E aí depois, o 5 que subiu, você vai multiplicar 8 vezes 3, 24. Com mais 5 que subiu, 29. Então, a gente tem agora que o resultado vai ser esse daqui. Agora, já temos o resultado da primeira linha e da segunda linha, que representa a multiplicação da unidade e a multiplicação da dezena. Agora, basta somar, né? Então, a gente vai somar todos esses resultados, certo? Então, vamos lá. Vamos passar um traço aqui para a gente fazer a nossa soma, certo? Prontinho. Agora vamos somar, então, o nosso resultado. Vamos ver como é que vai ficar? Vou colocar um sinalzinho de mais aqui para a gente não esquecer que a gente está fazendo uma soma, né? Então, bora. Somando, 5 mais 0 continua 5, certo? Lá no final. 8 com 6 dá 14, sobe 1. 9 com 1, 10, com mais 1 que subiu 11, sobe 1, 3. Então, o resultado da nossa conta é esse daqui, ó, certo? Agora, a gente tem que ver aonde é que a gente vai colocar a vírgula, certo? Onde será que a vírgula se encaixa nesse resultado aqui? Então, a gente vai contar quantas casas decimais nós temos na nossa conta. Ó, no item C tem o 7, é uma casa decimal, e tem o 5, que é mais uma casa decimal. Então, temos duas casas no total. Se temos duas no total, no resultado você vai contar da direita para a esquerda, duas casas também. Então, duas casas, ficamos com 31,45. Ok? Então, esse foi o item C. Vamos para o item D. No item D, você vai reparar que temos multiplicações de números muito parecidos aqui. Então, a gente sabe que 2 vezes 3 é 6, né? Fazendo, então, a linha da unidade, nós vamos ter resultado 666, né? 666.
Ou seja, esse é o resultado da linha da unidade, porque 2 vezes 3 dá 6, né? Agora vamos para a linha da dezena. Lembra que na linha da dezena nós temos que ter um zero aqui. Não pode começar fazendo o resultado a partir dessa parte da unidade. Por quê? Porque dezena tem que estar embaixo de dezena. E o resultado da multiplicação vai ser igual, né? Também vai ser 3 número 6 ali. Então a gente só vai ajustá-los agora, colocando direitinho ali na ordem, um abaixo do outro. Pronto, já temos a nossa linha da unidade, já temos a linha da dezena. Basta realizar agora a soma, né? E para a gente realizar a soma, a gente vai fazer o quê? Passar um tracinho, colocar o sinal de mais. E aí vamos começar a realizar a nossa soma final. Certo, vamos colocar aqui então a nossa soma das unidades, né? 6 mais 0 continua 6 lá no final, certo? 6 com 6 são 12, sobe 1. 6 com 6 são 12, com mais 1 que subiu são 13, sobe 1 novamente. E o 7 por fim. Então a gente chegou aqui nesse resultado. Aí você fala, aonde eu ponho a vírgula? Onde eu devo colocar a vírgula? Vamos lá, vamos observar na nossa conta original quantas casas decimais eu tenho. Então eu tenho, repare aqui no item D, ó, 2 no primeiro número, que é o 33, e 2 no segundo número, que é o 22. Então, 2 casas aqui, mais 2 casas aqui, são 4 casas decimais. Ou seja, aqui eu tenho que contar 4 números, ó. 1, 2, 3, 4. E aí eu vou passar a vírgula na frente dele. Aí você fala, ué, professor, mas e quando não tem nenhum número na frente, o que eu faço? Eu coloco um zero, certo? Então o resultado dessa conta aqui é um número decimal também, pequenininho, né? 0,73. Mais uns quebradinhos aqui atrás, tudo bem? Se fosse em centavos, né, seria 73 centavos e mais um pouquinho. Que não chega nem a 1 centavo aqui nesse caso. Vamos fazer a última conta, que é o 44 vezes 4, né, que na verdade era 0,44 vezes 0,4. Então aqui também tem 3 casas decimais. Ó. Vamos fazer junto essa última conta do item aí. Item E. Então 4 vezes 4 dá 16, fica o 6 e sobe 1. E depois 4 vezes 4 dá 16 de novo, com mais um que subiu dá 17. Então a gente já sabe o resultado dessa conta. Temos que 17 é o resultado dela, certo? 17, aliás, 176, né? E aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar as casas decimais. Então, bora lá. Nós temos aqui 2 no primeiro número, depois da vírgula, e 1 no segundo número. 2 mais 1 são 3 casas decimais. Então, aqui eu tenho que contar 3 casas, ó. 1, 2, 3. E aí, põe a vírgula na frente do número. Ou seja, o resultado final deu 0,176, que a gente lê como 176 milésimos. Tudo bem? Então, fechamos aí o nosso exercício 3. Deixem suas dúvidas, coloquem comentários das coisas que vocês não entenderam, das atividades que vocês tiveram dificuldades, ou se entenderam, tudo bem, continuem adiante. Nós vamos, na próxima atividade, realizar as divisões. Oi, pessoal. Nós estamos começando agora a atividade número 4, que é para armar e efetuar as divisões. Então, repara que os itens estão aqui, né? Eles estão sem armar, né? 4 dividido por 5. Então, para a gente armar a divisão, a gente coloca o primeiro fora da chave e o segundo no divisor, dentro da chave. Tudo bem? Então, a gente já armou todas as continhas aqui dos itens A, B, C, D e E. E agora, cuidado para não inverter, tá? Tem gente fazendo 5 dividido por 4 e não 4 dividido por 5. O primeiro é sempre fora da chave, o segundo dentro da chave, tudo bem? E agora, como que a gente faz para dividir, fazer essas continhas aqui? Vamos lá.
Primeiro eu tenho que pensar, cabe o 5 dentro do 4? A resposta é não, certo? Não cabe. Se não cabe, você tem que botar um 0 aqui. Esse 0 é um indicativo de que não cabe, ou seja, de que cabe 0 vezes o 5 dentro do 4. Mas, para continuar a conta, você vai entrar nas casas decimais. Então, você vai acrescentar uma vírgula, certo? E você vai acrescentar um 0 aqui, ó. Quando você... olha só, você ganha um 0 ali ao lado do 4. Depois que você colocou a vírgula, ganhou o 0. Agora, repare que você pergunta novamente para o 5. Cabe o 5 dentro do 40? A resposta agora é sim. E aí você vai procurar quantas vezes na tabuada do 5 ele cabe dentro do 40. E você vai reparar que são 8 vezes. Ou seja, 8 vezes 5 dá 40, né? E aí você vai colocar o 40 aqui embaixo do 40 e vai realizar a subtração para ver o quanto resta. Então, 40 menos 40, resta alguma coisa? Não, não resta nada, né? Então, a gente sabe que essa conta já terminou, porque não vai sobrar resto nesse caso aqui. Deixa eu colocar aqui o resto zero, né? Para a gente lembrar que quando chega no resto zero, a conta está encerrada. Pronto, fizemos então o primeiro item, o item A. Agora vamos pensar no segundo item aqui. Ó. O segundo item é 15 dividido para 20, né? Por 20. Como é que a gente faz? Pergunta novamente, o 20 cabe dentro do 15? Não, não cabe. Se a resposta é não, sempre você vai vir com 0 aqui na chave, né? Porque não cabe nenhuma vez. Tudo bem? Aí eu quero continuar a conta, eu vou entrar na casa decimal. Se eu colocar uma vírgula, eu ganho um 0 aqui no meu dividendo. Então eu passei a ter 150 agora. E aí eu vou perguntar de novo. O 20 cabe no 150? Sim, ele cabe. Quantas vezes ele cabe lá dentro? Então eu vou para a tabuada do 2. 7 vezes 2 não é 14? 8 vezes 2 é 16. Então, 14 cabe no 15, mas o 16 não cabe. Ou seja, tem que ser o 7, porque 7 vezes 20 vai dar 140. Então, aqui embaixo, eu vou colocar o 140. Olha só. E aí eu vou ver o quanto resta. 150 menos 140 vai restar quanto? Vai restar 10, né? Então, a gente vai fazer agora a subtração e vai continuar a conta, porque ainda sobrou um resto. Sempre que sobrar um restinho, você precisa continuar a conta. Então, sobrou 10. Ó. Vamos lá, vamos colocar o resto ali. Aqui é o resto 10, o resto que sobrou, e eu vou continuar a conta. Para continuar a conta, você acrescenta um 0 ao lado do 10. Por quê? Porque o 20 não cabe no 10, né? Então, eu acrescento um 0. Você fala, ué, professor, mas eu preciso colocar a vírgula quando eu acrescentar mais um 0? Não, porque a vírgula se coloca apenas uma vez. Então, sempre que sobrar um resto aqui, você pode ir acrescentando zeros e perguntando para o número da chave de novo, se ele cabe no novo número construído. E a resposta é sim, né? Ele cabe 5 vezes, porque o 20 vezes 5 gera o número 100. Então, o 5 vem aqui para a chave, 5 vezes 20 vai gerar o número 100. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar do mesmo tamanho. Pronto. E aí agora a gente sabe que 100, excluindo o próprio 100, vai sobrar alguma coisa? Não, né? Não vai sobrar nada. Então, quando eu sei que não sobra nada, eu terminei a minha conta, né? Minha divisão está completa. Então, aqui passa o traço e coloque o resto 0. Prontinho. E aí o resultado da nossa conta, então, deu 0,75.
Vamos para o item C? Reparem no item C, você tem 2 dividido por 25. 2 é menor, né? Não cabe também o 25 dentro do 2. Então, se a resposta é não, a gente já sabe. Cabe o 25 dentro do 2? Não. Então, bote um 0 aqui na chave. Sempre que a resposta for não, você vai colocar o 0 aqui na chave, certo? No início da conta, né? Então, para continuar a conta, acrescenta a vírgula e você ganha um 0 lá do lado do 2. Pronto, ganhei um 0. Agora, repare uma coisa. Pergunta de novo, cabe o 25 dentro do 20? Ainda não. Se ainda a resposta é não, novamente você vai pôr um 0 aqui, ó, embaixo da chave. E aí você vai ganhar mais um ao lado do 20, se tornando 200. Agora sim, você pergunta novamente, cabe o 25 dentro do 200? Sim, agora cabe. Então você vai ver quantas vezes o 25 cabe dentro do 200. Cabem 8 vezes. 8 vezes 25 vai dar o próprio 200. Então a gente sabe que não vai restar nada nesse caso, né? A gente põe aqui 200 menos 200, né? E o resto é 0 nesse caso. Resto 0. Prontinho. Finalizamos então o nosso item C. Resultado do item C é o quociente, né, que é o resultado da divisão, é 0,08. Bom, vamos para o item D. No item D você tem 4 dividido por 20. Novamente, o 20 não cabe no 4, então a gente sabe que quando a resposta é não, não cabe o 20 no 4, você vai acrescentar um 0. E para continuar a conta, acrescente a vírgula. Ao acrescentar a vírgula, você ganha mais um 0 ao lado do 4. E aí você ficou com 40 dividido por 20. Cabe o 20 dentro do 40? Sim, cabe, né? 2 vezes. 2 vezes 20 dá o próprio 40, e 40 menos 40, vai sobrar algum resto? Não, né? 40 menos 40, o resto é 0. Então, vamos colocar aqui o resto 0 e encerrar mais o item D. Opa, estou conseguindo copiar aqui. Pronto. Prontinho. Já temos o item D resolvido. Vamos para o último item, que é o nosso item E. Você tem 200 na chave e o 5 no dividendo. 5 dá para dividir para 200? Dá, só que o 200 não cabe dentro do 5, né? Então, o que a gente faz? A gente pega e pergunta, cabe o 200 no 5? A resposta, não. Se a resposta é não, novamente coloque o número 0 na chave. Então, vamos lá. Acrescentando a vírgula, você ganha mais um 0 ao lado do 5. Lembra disso. Repare, então, que ficaremos aqui com 50, né? Mas 50 ainda não é suficiente. Então, novamente, eu vou perguntar. Como não cabe ainda, eu vou acrescentar mais um 0 na chave e vou ganhar mais um 0 aqui na solução. Agora, repare... Opa, perdão. Repare agora que a gente ficou com 500 dividido por 200. Olha só. Para responder agora, a gente tem que perguntar, cabe o 200 no 500? Sim, né? A resposta é, cabe 2 vezes. Então, aqui você põe o 2. Bom, depois que você colocou o 2, 2 vezes 200 vai dar 400. Então, o 400 vem aqui, logo abaixo do 500, né? E aí, você vai fazer a diferença. Quanto é que vai sobrar quando você tem 400 retirando de 500, né? Vai sobrar 100, certo? Então, aqui a gente sabe que o resto vai ser 100. Vamos colocar o resto 100 aqui. Prontinho. Então, já temos o resto da conta. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso perguntar, cabe o 200 dentro do 100? A resposta é não. Mas como é um resto que sobrou, você não precisa acrescentar um 0 aqui na chave, hein?
você só precisa acrescentar um zero aqui, ó, ao lado do 100 e perguntar novamente. Cabe o 200 dentro do 1000? Agora cabe, né? Quantas vezes o 200 cabe dentro do 1000? Ele cabe 5 vezes. Então, a gente coloca o 5 aqui. 5 vezes 200 dá o próprio 1000. E o resto vai zerar, né? Vai ser resto zero novamente. Então, vamos lá. Colocar o resto zero e encerrar a nossa conta. Resto zero, prontinho, encerrada a nossa conta. Então está feito aí toda a nossa atividade número 4, né, que são a atividade das divisões, de números que não cabem, né, no caso o divisor é sempre maior, né, que o dividendo nessas divisões, para a gente treinar essa ideia de que quando não cabe, começa com o zero aqui, né, vai sempre ser um número menor do que 1, tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido essas soluções, essas atividades. Caso ainda reste alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara para você, deixa lá um comentário, escreve sobre a sua dificuldade, manda para a gente tentar debater, para a gente tentar discutir, chegar numa solução, tá bom? Espero que tenham gostado aí da correção dessas 4 atividades da semana 1, né? E eu vou tentar fazer mais vídeos com correções para as outras semanas, ou arquivos também, arquivos em PDF, né, para ajudá-los com as correções. Tudo bem? Então, um abraço a todos e todas, uma boa noite, um bom descanso e até mais.